Jesus? Amém. Vou estar lendo em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Quero expressar primeiramente minha gratidão a Deus por mais essa oportunidade de poder estar ministrando a sua santa palavra. Posso não estar presente, mas Deus, em Cristo Jesus, o abençoe grandemente. Deus abençoe o evangelista José Luizete grandemente. Eu agradeço também ao diácono João por mais essa oportunidade. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe os irmãos também acompanhando, meu irmão Moisés, minha amiga, minha irmã, em Cristo Jesus, nada. E que Deus abençoe esta igreja grandemente e venha prosperar cada vez mais em todas as áreas. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, vai dizer: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Versículo 37. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Agora o capítulo 5, no seu versículo 19, para nós encerrarmos. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grande coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Os irmãos podem se sentar. Eu peço uma gentileza, se os irmãos puderem manter a Bíblia aberta, será edificante para a nossa vida. Estamos no culto de missões e, como já foi falado um pouco sobre o objetivo de missões da obra missionária, que é a pregação da palavra de Deus, que é a exposição da palavra de Deus com o objetivo de almas serem ganhas para o reino. E quando nós falamos de missões, quando nós falamos de missionários, não tem como nós não pensar ou falar de Jesus, o maior missionário de todos os tempos. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus aqui na terra, nós vemos que o ministério de Jesus foi um ministério onde ele operou muitos milagres. Jesus operou muitas maravilhas, curou cego, surdo, mudo, ressuscitou morto. Jesus realizou muitos milagres. Mas quando nós olhamos para Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vemos que o ministério de Jesus não era baseado apenas em milagres, mas o ministério de Jesus, ele também valorizava a pregação da palavra de Deus. Quando nós olhamos para Marcos capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vemos 4 pregações de Jesus. Jesus, ele tirou o dia para ministrar. Jesus, ele tira o dia para pregar a sua palavra. Nós vemos então que o ministério de Jesus aqui na terra era um ministério equilibrado. Nós vemos que Jesus, ele curava, sim, operava milagres, mas ele também pregava a palavra de Deus. E esse é o equilíbrio a qual nós precisamos ter também em nossas vidas. Nós temos que orar, temos que cantar, temos que pregar sim, que Jesus cura, que Jesus ele realiza milagres, mas nós não podemos se esquecer de pregar, de ensinar, de falar das pregações de Jesus. Só que muitos entre nós gostam apenas de falar dos milagres de Jesus. Por quê? Porque os milagres de Jesus, ele gera conforto em nós. Quando nós falamos, cantamos, pregamos sobre os milagres de Jesus, isso gera conforto em nós. Mas quando nós vamos para as pregações de Jesus, quando nós vamos para os ensinamentos de Jesus, isso nos confronta. Porque a palavra de Deus, ela não é só um livro aonde nos conforta, mas ela também é um livro aonde nos confronta. Porque a palavra de Deus é como fogo, ela queima em nós, ela arde dentro de nós, ela é espada, ela corta, ela é martelo, ela nos esmiuça por dentro, mas ela também é pão que nos alimenta e nos fortalece todos os dias. Glória a Deus, aleluia. Agradecido ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então, quando nós olhamos para Marcos capítulo 4, nós vemos que Jesus retira o dia então para ministrar e pregar. E no versículo ao qual nós lemos, o
versículo 35. Vemos que no final do dia, Jesus ele vai dar então uma ordem para os seus discípulos, dizendo: entre no barco, vamos passar para o outro lado. E os seus discípulos são obedientes, obedecem à ordem de Jesus, e eles entram no barco para ir para o outro lado, como Jesus tinha ordenado. Mas o versículo 37 vai dizer que se levantou um temporal de vento. Um vento forte veio, que agita as águas de maneira que o barco começa então a se encher de águas. E com esse vento forte, com as ondas agitadas e com muita água dentro do barco, isso apavora os discípulos, e os discípulos desesperados vão correndo até Jesus, dizendo: mestre, não te importa que perecemos? Em outras palavras, não importa que nós vamos morrer, vai tudo aqui se acabar. Mas é ali no texto que diz que Jesus estava dormindo, e Jesus despertando-se, Jesus levantando, olha para o vento, olha para o mar, olha para as águas dentro do barco, e bem calmo, bem tranquilo, diz: acalma, vento, acalma, mar. E o vento e o mar obedeceu à voz de Jesus. E quando Jesus ele acalma o vento e o mar, nós vemos que Jesus ele vai virar para os seus discípulos e vai exortar os seus discípulos, vai repreender os seus discípulos da seguinte maneira: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tens fé? Essa expressão que Jesus usa é interessante, porque Jesus ele diz assim: ainda não tens fé? Como se Jesus estivesse dizendo: já era para vocês terem mais fé, já era para vocês estarem mais maduros, porque na caminhada com Deus, na obra de Deus, nós temos que amadurecer em Cristo. Mas muito entre nós não amadurece, muito entre nós prefere a vida de conforto por qualquer coisa que abandonar. Quer entregar o cargo, não quero mais cantar, não quero mais pregar. O pastor não deu oportunidade para mim, eu vou mudar de igreja. Crente que ainda não amadureceu em Cristo. E Jesus está exortando os discípulos: tem que amadurecer, temos que crescer na graça e no conhecimento. E quando Jesus ele exorta os seus discípulos, os discípulos no versículo 41 ficam olhando um para o outro, um grande temor. Eles começam a se perguntar um para o outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa expressão que os discípulos usam, quem é este, é profunda, porque os discípulos aqui não estão questionando a que família Jesus pertence, a que nacionalidade, país que Jesus pertence, mas aqui os discípulos estão questionando a que espécie, a que natureza Jesus pertence, porque eles reconheceram que Jesus não era qualquer homem, Jesus não era qualquer ser humano, Jesus não era simplesmente um homem entre os homens, falando de Deus para os homens. Não, Jesus ele era o próprio Deus entre os homens, falando de si mesmo para os homens aqui na terra. Jesus era Deus. E no capítulo 5 nós vemos a continuidade dessa trajetória, e nós vemos que os discípulos, juntamente com Jesus, eles chegam ao outro lado. Eles chegam, e quando Jesus chega, quando Jesus coloca o pé na terra, a Bíblia vai nos dizer que um homem possuído por demônios sai lá dos sepulcros ao encontro de Jesus, corre até Jesus, se prostra diante de Jesus e começa a adorar a Jesus. O texto diz que o homem correu mais, só que o texto também diz que o homem estava possesso por demônios. E como nós sabemos, quando uma pessoa infelizmente está possessa por demônios, ela está inconsciente, ela não sabe o que está acontecendo. Então, quando o texto diz que o homem correu até Jesus, não foi o homem em si, mas sim os demônios correram até Jesus e adorou a Jesus, porque os demônios reconheceram que a autoridade maior chegou naquele lugar. E eles vão questionando Jesus, perguntando: vieste nos atormentar antes do tempo? Não nos expulsa daqui. E quando eles ficam fazendo esse questionamento a Jesus, eles veem uma manada de porcos, passando quase 2.000 porcos. E eles perguntam para Jesus: podemos livrar desses porcos? E Jesus permite, e eles entram. E quando eles entram nos porcos, a Bíblia nos diz que os porcos se precipitam ao despenhadeiro e caem no mar, caem na água e morrem tudo. E quando isso acontece, os homens que estavam cuidando dos porcos, eles vão correndo até a cidade e anunciar aquilo que aconteceu. Eles chegam lá na cidade e dizem: olha, chegou um homem aí, e os porcos ficaram meio doidos, correram tudo em direção ao despenhadeiro e caiu tudo no mar e morreu tudo.
E os homens vão correndo até a Jesus e ver o que ia acontecer. E quando eles chegam lá, eles veem que o homem que estava endemoniado estava em sã juízo, em sã consciência, estava liberto. Glória E a Bíblia nos diz que eles sentiram um grande temor. Glória a Deus. Mas só que, apesar de eles sentirem um grande temor, eles também vão mandar Jesus ir embora. Isso que é interessante, que eles reconheceram que Jesus tem poder. Mas mesmo reconhecendo que Jesus tem poder, eles vão mandar Jesus ir embora. Porque não basta nós só reconhecer que Jesus é poderoso, mas também temos que relacionar com Ele. E eles simplesmente vão rejeitar a Jesus, mandando Jesus ir embora. E Jesus vai ir embora então, porque Jesus já tinha realizado a sua obra. Mas quando Jesus está indo embora, a Bíblia nos diz que o homem que foi liberto vai até Jesus e pergunta para Jesus: posso ir com o Senhor fazer a obra? Posso acompanhar o Senhor? Mas daí Jesus diz para ele: vai para a tua casa, vai para os teus, para a tua família, e anuncia lá o que Deus fez na sua vida. Anuncia como Deus teve misericórdia da sua vida. E o texto nos diz que este homem então obedece. Este homem então ele vai até a cidade e começa a anunciar aquilo que Jesus tinha feito na vida dele. Glória a Deus, aleluia. Baseado nesse texto, esses dois textos que são um só, gostaria de compartilhar apenas duas lições para a nossa edificação nessa noite. Em primeiro lugar, nós vemos que a obra de Deus, a obra missionária, tem dificuldades e oposições. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que durante a navegação, uma tempestade se levanta. E quando eles chegam lá, espíritos malignos atormentando aquele homem. Ou seja, demônios que agem no mundo espiritual, trabalhando contra a obra de Deus. E homens que expulsaram a Jesus. Ou seja, a obra de Deus ela tem oposição. Isso é realidade, mas não é novidade. Porque quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, onde que mostra o desenvolvimento da igreja, o crescimento da igreja, nós vemos que quando a igreja ia crescendo, a perseguição também contra a igreja ia crescendo. Os apóstolos pregavam e vinham, prendiam os apóstolos, depois soltavam os apóstolos voltavam a pregar novamente e prendia novamente. Oposição. Quando nós vamos estudar a história da igreja, o desenvolvimento da igreja, lá por volta de 1215 mais ou menos, quando a igreja católica estava no poder, uma grande perseguição contra a igreja, Bíblias eram queimadas. O quão difícil era, nós nem imagina, uma igreja naquela época ter uma Bíblia, porque as Bíblias eram queimadas. Era uma grande dificuldade de ter pelo menos uma folha, uma página, um capítulo dessa Bíblia nas mãos. E hoje, graças a Deus, se nós quisermos, pode ter 10, 20 Bíblias em casa. Infelizmente, muitos crentes não dão valor à palavra de Deus. Muitos crentes conseguem tirar pelo menos 10 minutos do dia para meditar na palavra. Não pensa que sangue inocente escorreu para a Bíblia hoje estar em nossas mãos. Perseguição atrás de perseguição, oposição. Isso é realidade quando nós olhamos para o mundo atual. A perseguição, a oposição contra a igreja continua. Porém, o inimigo mudou a sua estratégia. Porque quando nós olhamos lá atrás, os nossos irmãos e irmãs na fé morreram, pagaram com a sua vida por amor ao Evangelho. E hoje, nós, em alguns países ainda matam quem prega o Evangelho, mas aqui no Brasil, pelo menos, ainda não é assim. Não mata, mas há uma perseguição forte. O inimigo ele mudou a sua estratégia de atacar fisicamente, atacar na mente, querendo distorcer a palavra de Deus, querendo mudar princípios da palavra de Deus. O que é isso? É oposição ao Evangelho, é oposição à palavra de Deus. E quando nós olhamos para o texto dessa viagem missionária de Jesus e a missão de Jesus em Gadara, nós vemos que Jesus e os seus discípulos passaram sim por dificuldades, por oposições.
Mas o que eu acho lindo é que nenhuma dessas oposições, nenhuma dessas dificuldades que Jesus com seus discípulos passaram, impediu de Jesus realizar a sua obra. Porque é assim que Jesus quer fazer. Não existe diabo, não existe inferno, existe sistema mundano que impede o trabalhar do nosso Jesus na vida da igreja. Porque Ele é poderoso. E de que maneira que a igreja missionária, de que maneira que nós que temos a missão de pregar o Evangelho iremos vencer as oposições, as perseguições, permanecendo em Cristo Jesus. A única maneira de nós vencer é permanecendo em Cristo Jesus. Quando nós vamos ler em Romanos 8:37, Paulo ele vai dizer: mas em todas essas coisas, que coisas? Perseguições, angústias, lutas, Paulo ele vai dizer: somos mais do que vencedores. Através de Cristo Jesus, a igreja é mais do que vencedora. Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Cristo que fortalece a igreja. É Cristo que sustenta a igreja. Se não fosse Cristo em nossas vidas, se não fosse a presença de Deus nos sustentando todos os dias. Lá em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, Jesus ele aparece para os seus discípulos e Jesus se apresenta dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E Jesus ele deixa a missão, a ordem para a igreja: pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. E Jesus ele finaliza dizendo: e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus, aleluia. Esse versículo é lindo. Esse versículo é até muito usado. Mas só que esse versículo não é para todos. Esse versículo de Jesus dizendo: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, não é para todos. Por quê? Porque primeiro Jesus ele se apresenta dizendo: pregai o Evangelho, anunciar o Evangelho, e eu estarei convosco todos os dias. Ou seja, Jesus ele só está presente na igreja, Jesus só está presente na vida daqueles que pregam o Evangelho, na vida daqueles que fazem a obra de Deus, na vida daqueles que mesmo cansados ou cansadas, não cansam de pregar o Evangelho, não se cansam de anunciar a verdade da palavra de Deus. Então nós temos que entender: sim, a igreja tem oposições. O Evangelho tem sim oposições. Mas através de Cristo iremos vencer. Através de Cristo Jesus iremos conseguir vencer para a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, nós vemos que há oposições na obra de Deus, na obra missionária, mas Cristo nos dá vitória. Em segundo lugar, nós vemos que Jesus ele priorizava as almas em seu ministério. É lindo quando nós vamos olhar para o texto, nós vemos que Jesus ele pregou o dia todo. E o versículo 35 diz que no final do dia, eu acredito que Jesus estava assim cansado, pois Jesus ele era 100% Deus, mas também 100% homem. Então Jesus ele tinha assim algumas certas limitações, sentia canseira, sede e fome. Mas Jesus mesmo cansado, ele vai dar ordem para os seus discípulos: vamos agora passar para o outro lado. E Jesus ele sabia de tudo o que iria suceder, porém Jesus ele é Deus, é onisciente, então ele sabia da tempestade que iria levantar. Mas mesmo Jesus sabendo de todas essas adversidades, mesmo Jesus estando cansado, ele se preocupa em outro lado. E o mais interessante é que Jesus faz tudo isso por causa de uma alma. Glória a Deus. Isso me confrontou quando eu li e meditei nisso. Porque Jesus ele é o maior pregador de todos. Nós estamos falando de Jesus, o maior pregador de todos. E apesar de todas as adversidades, Jesus ele deixou aonde que ele estava para ir para o outro lado por causa de uma alma. E quando nós olhamos na atualidade, muitos pregadoras, cantores que dizem ser ministros de Deus, você chama para ministrar, você chama para cantar, a primeira coisa que se pergunta é: quantas pessoas vão ter? Muitos milhões não. Muito pouco. Deus. Nós olhamos para o texto de Jesus por causa de uma alma. Deixou o lugar onde estava, passou por tempestade para ir lá, para libertar aquela vida. Porque a prioridade da igreja, a prioridade da obra de Deus, não é fama, se
se é fama, glória a Deus, mas não é fama. A prioridade da igreja é a pregação da palavra para almas se renderem a Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. E quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Jesus então ele passa para o outro lado. E no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 5, nós vemos a situação em que se encontrava este homem. Nós vemos em que situação este homem ele estava. Um homem que tinha sua casa, um homem que tinha sua família, um homem que tinha sua esposa, seus filhos, seu trabalho. Agora ele vivia nos sepulcros, agora ele vivia nos cemitérios, gritando dia e noite, se ferindo com pedras, atormentado por espíritos malignos. Mas só que quando Jesus ele chega naquele lugar, quando Jesus ele tem um encontro com esse homem, quando Jesus ele começa a fazer parte da história desse homem, esse homem ele nunca mais foi o mesmo. Quando Jesus ele fez parte da história desse homem, este homem nunca mais voltou para os sepulcros. Este homem ele nunca mais voltou para a vida onde ele estava. Porque quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele entra para libertar. Quando Jesus ele entra na vida de alguém, ele entra para transformar por completo. Porque a obra dele é completa. Glória a Deus. Nós vemos que Jesus ele libertou esse homem. E nós vemos que Jesus ele demonstra para nós que o nosso amor pelas almas tem que ser evidente em nós. É Deus. A igreja precisa valorizar as almas. E quando nós falamos da obra missionária, não é necessário você sair daqui do país para ir em outro país para fazer a obra missionária. Não. Como nosso irmão Diabo João falou, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, no convívio familiar, há alguém que precisa ouvir falar de Jesus. E a palavra da verdade está em nossas bocas. A palavra que liberta, transforma, está em nossas bocas. A igreja é a representatividade de Deus na terra. A igreja representa Deus na terra. E Jesus entregou essa missão a nós, da pregação da palavra, do anúncio do evangelho da paz. É Deus. Aleluia. E Jesus nos mostra o valor precioso que tem uma alma. Um certo grande evangelista, por nome de Moody, ele conta que uma certa vez ele estava voltando de sua casa. E quando ele estava voltando para sua casa, do alto do prédio uma mulher grita em desespero: pastor, sobe aqui, pastor, sobe aqui. Mas Moody não deu ouvidos por ser pastor, por causa da ética. Ele não foi, apressou seus passos e foi embora para casa. Mas quando ele chega em casa, ele deita em sua cama, juntamente com a sua esposa, ele estava inquieto, não estava conseguindo dormir por causa daquela mulher chamando ele, e isso estava atormentando ele. E a sua mulher percebeu que ele estava agoniado, estava inquieto. E a mulher dele faz a seguinte pergunta: aconteceu alguma coisa? Você está inquieto? E ele responde dizendo: é que quando eu estava voltando para casa, uma mulher do alto do prédio gritava para mim, me chamando, dizendo: pastor, sobe aqui. Mas eu, por causa da ética, não subi e apressei os passos e vim embora. E a esposa dele disse o seguinte: por que você não subiu? Vamos lá agora. E os dois foram, Moody com a sua esposa foram até o local. E quando eles chegaram lá, eles encontraram a mulher chorando na porta do prédio. E o pastor perguntou para ela: agora estou com a minha esposa, podemos subir? E a mulher chorando disse: não precisa mais, pastor. É que uma amiga minha estava lá em cima no quarto e ela disse: se alguém me ama, irá subir aqui e falar de Jesus para mim. Mas pastor, ninguém o amou, ninguém subiu para falar de Jesus para ela, então ela tirou a própria vida. E nesse momento Moody ele tomou uma decisão na vida dele. E sabe qual foi o resultado dessa decisão? 1 milhão de almas para Jesus, um dos maiores ganhadores de almas do mundo. Porque Moody entendeu que as vidas precisam da igreja. Tem vidas precisando de nós, fazendo do nosso lado, precisando de uma palavra. E a palavra está na nossa boca. A palavra que liberta e transforma está em nossa boca. E qual é o valor de uma alma? Qual é o valor de uma alma? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18.
vai estar falando sobre a forma como nós somos resgatados. Porque, como nós bem sabemos, em Gênesis capítulo 3, o pecado entrou no mundo pela desobediência do homem, pela desobediência da mulher. O pecado entra no mundo, destruindo o plano de Deus, porque Deus não fez ninguém para sofrer. Deus não fez ninguém para viver uma vida infeliz. Mas por causa do pecado, por causa de muitos ignorar o compromisso com Deus vive na vida que vive. E o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entra, nós tornamos escravos do pecado, servos de Satanás. Mas Pedro ele vai dizer que nós somos resgatados. Pedro ele vai dizer que nós fomos comprados. E não foi comprado, não foi com ouro, não foi com euro, não foi com dólar, não foi com nada desse mundo, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse é o valor de uma alma, o sangue de Jesus. E nós precisamos valorizar as almas. Precisamos entender que elas valem o sangue de Jesus e pregar a palavra de Deus. E eu quero encerrar fazendo uma oração com a igreja. Feche seus olhos. Senhor Deus e meu Pai, a tua palavra, Senhor Jesus, foi pregada e o Senhor falou conosco nessa noite a respeito da importância de nós pregarmos a sua palavra. Que as almas valem muito. E o Senhor entregou esta missão à igreja de pregar a sua palavra, e o Senhor prometeu estar conosco, nos fortalecer. Eu te peço, meu Jesus, capacita cada uma que está aqui nessa noite. Nos enche com o teu Espírito, com a tua graça, e nos ajuda a ganhar almas para o teu reino. Nos ajuda, Jesus, a ganhar almas, para que vidas venham ser libertas, transformadas, através do poder da palavra do Senhor pregada. É o que nós te pedimos, Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, sentado em Jesus.